Boa noite. Oh, aleluia. Vamos orar nessa noite gloriosa. Tudo aquilo que nós cremos, tudo é possível aquele que crê. Quando a gente fala assim, é bom de você ouvir isso. É bom de você ouvir todo aquele que crê. Eu creio, então por que eu não recebo? Só que nós temos que entender que temos uma mente natural, que rapidamente ela capta a mensagem, e nós temos uma mente espiritual, e é na mente espiritual que tudo acontece, é no homem interior espiritual que as coisas acontecem. Porque no nosso novo homem, nosso novo nascimento, nós ganhamos uma nova natureza. E na nova natureza, é aí que tem a fé. É aí que você precisa entender que o seu homem interior precisa amadurecer, precisa crescer. Então, a primeira mensagem que é lançada para nós, você entende. Não, eu sou uma mulher de fé. Será que nós somos uma mulher de fé? Eu gosto de pensar que eu sou uma mulher de fé. Todo mundo gosta de pensar. Mas a fé é algo palpável. É algo que você vê o outro andando em fé. Por isso que Tiago diz, mostra para mim a sua fé. Deixa eu ver a sua fé. Como que você enxerga a fé? Porque você vai vendo as coisas acontecerem. Só que a fé, ela não vem assim. Ela tem que ser alimentada. Você vai trazendo a palavra, a verdade, até que isso aconteça. Por isso que a perseverança é muito importante. Por isso que é bom você ficar encharcado com os pensamentos corretos. Por isso que é bom você ouvir o ensinamento correto. Por isso que é maravilhoso passar tempo com o Espírito Santo. Porque só tem uma pessoa responsável do céu na terra para transformar cada um de nós. E essa pessoa é o Espírito Santo. Qual é o ministério do Espírito Santo? Nos transformar de dentro para fora. Então, é uma caminhada de fé que nós temos que ter. É uma jornada. É por isso que o Evangelho é simples. Se você olhar a palavra de Deus, ela é muito simples. Não tem muita coisa. O que tem na palavra de Deus? Tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem Deus, tem a palavra de Deus. E ali tem tudo para você fazer, não tem outra coisa. Então não tem Buda, não tem Maomé, não tem filosofia, não tem santo. Só tem Jesus. Só tem o Espírito Santo, só tem Deus. E nós fazemos parte dessa família. E nós temos que entender que quando você vai colocando em prática o que você está ouvindo, mas eu coloco em prática aonde? Com você mesma, nos lugares que você frequenta, nas pessoas que você convive, com seu marido, com teu filho, com a tua mãe, com o teu vizinho. Então não tem lugar melhor para você praticar a palavra com seu vizinho. Os seus vizinhos é um lugar bom para você praticar a palavra. A sua cidade é um lugar bom para você praticar a palavra. Então vamos orar nessa noite. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, porque Ele é bom, porque a fidelidade dEle dura para sempre, dura para sempre. Pai, nós te damos louvor nessa noite, Tu és santo, Tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus santo. Não existe nada maior do que a Tua palavra para nós nessa noite, Pai. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela é poderosa. A Tua palavra é libertadora. A Tua palavra, ela cura. A Tua palavra, Pai, ela cumpre exatamente aquilo para a qual ela foi enviada. E nessa noite, tudo que desejamos é dizer muito obrigado. Muito obrigada, Pai. De nada temos falta. O Senhor é fiel. O Senhor é verdadeiro, o Senhor renova as nossas forças, o Senhor nos faz andar altaneiramente, acima de qualquer situação ou circunstância. Nessa noite, toda operação maligna contra nós,
todo ataque de Satanás contra nós, toda perturbação, toda condenação, tudo aquilo que é maligno, que é diabólico, que é cenário mentiroso de Satanás, que ele levantou contra nós, ciladas que ele armou contra nós, tudo seja destruído no poder do nome de Cristo. Nós levantamos a bandeira da paz. Nós levantamos a bandeira da paz. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é tudo para nós. Ele é a nossa paz. Nós te amamos, Pai. Obrigada pela nossa casa salva. Obrigada pela nossa parentela assistida nessa noite com grande e poderosa salvação. Muito obrigada porque Tu és Deus que conhece o começo e o fim de todas as coisas. Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és bom, Tu és magnífico, Tu és maravilhoso. Não existe um Deus melhor, não existe um Deus maior. O Senhor nos faz andar sobre as águas. Contigo saltamos muralhas. É o Senhor que fecha a boca do leão. É o Senhor que vai à nossa frente. É o Senhor que desembarata todas as coisas malignas que Satanás colocou diante dos nossos caminhos. Pai, nós te amamos. Nós engrandecemos o Teu nome nessa noite, te amamos, te amamos, te amamos, Santo de Israel, Deus bom, Deus conosco, Deus fiel, Deus cuidadoso, Deus que nos prospera, Deus que nos abençoa, Deus que tem prazer em nos abençoar, Deus que tem prazer em nos abençoar de todas as maneiras. Pai, o nosso coração tem tanta gratidão, é uma noite de milagre, é o Senhor que faz milagres acontecerem, Pai, é o Senhor que opera maravilhas no nosso meio nessa noite, não existe nada que o Senhor não possa operar por nós essa noite, nós confiamos em Ti. Confiamos no Teu amor fiel, na Tua fidelidade, Pai. Nós te amamos, te amamos. O Senhor tem um caminho maravilhoso para nós. Nós podemos perdoar porque fomos perdoadas. Nós podemos abençoar porque somos abençoadas. Obrigada por essa noite maravilhosa, Pai. Noite aonde voltamos para casa em paz. E deitamos em paz e levantamos em paz. Tu és a força dos nossos braços. Oh, aleluia. Amém. Glória a Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, aleluia! Eu amo essa música. Vamos para Lucas 15. Lucas, capítulo 15. Eu fiquei com essa passagem a tarde toda no meu coração, principalmente naquela parte que Lucas 15, a partir do versículo 11, fala sobre o filho pródigo. Finalzinho de Lucas 15 conta a história de dois irmãos. E eu fiquei pensando muito em dois aspectos dessa passagem. Quando o filho pródigo caiu em si, ele voltou para casa. Então, nessa noite, talvez muitos precisam cair em si e voltar para Deus, voltar para a verdade do Evangelho, voltar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E há outra parte, eu vou ler aqui, que eu fiquei pensando que o Pai o enxergou ao longe. Deus enxerga você do futuro. Deus conhece o começo, o meio
e o fim de todas as coisas. Quando você está no Novo Testamento, é Deus no Novo Testamento olhando para o Velho Testamento e chamando e orientando e trazendo-os para essa verdade. Então, nesse exato momento, Deus está lá no futuro. E está olhando para mim e para você e sabe exatamente o que você vai escolher amanhã. Você não sabe, mas Ele já sabe a sua escolha. Ele sabe exatamente o fim que você vai ter. Deus não mata pessoas. Não é Ele o responsável em matar pessoas. Ele recebe as pessoas. Isso é muito importante você entender. Quando você entende o caráter de Deus, como que Deus pensa, você para de ter medo. Deus não traz doenças nem enfermidades para você. Deus sabe se você vai fazer uma boa escolha ou uma péssima escolha. Eu estou olhando para a Fran nessa noite, a Fran fez uma boa escolha. Quando ele escolheu casar com o Luiz Henrique, foi uma ótima escolha. Quando o Luiz Henrique também escolheu casar com a Fran, foi uma ótima escolha. Então você tem que fazer boas escolhas. Parece que não, mas se você o tempo todo tem o certo e o errado na sua frente, o certo e o errado. Se você escolhe uma profissão errada, tudo bem, você muda de profissão. Mas se você escolher um casamento errado, é problema. É muito problema. Se você casa com a pessoa errada, é problema. Não é Deus que vai escolher a pessoa para você, mas Ele vai te dar as dicas. Ele dá muitas dicas na palavra para você. Você vai casar com uma jovem, ela cozinha, ela cuida da casa, ela sabe fazer compra. Ela é uma ajudadora idônea, ela é temente a Deus. Ou ela fica no celular o tempo todo o tempo no celular. Eu conheço história de um casal, não é? Agora não é assim. Mas ele chegava em casa, ela ia para o mercado, ela só comprava as coisas que ela gostava, chocolate, bolacha, pensa. Você casa com alguém, chega em casa para almoçar e a esposa tem miojo, tem chocolate, bolachas, leite. E a comida. Então você tem que pensar. Porque a vida é feita de escolhas. O filho pródigo, ele escolheu deixar tudo, pegar tudo que ele tinha e foi para o mundo e gastou tudo que o pai deu a ele. Toda a herança. E ele gastou de maneira horrível, ele gastou só com mulheres, bebida, orgias, e acabou com o dinheiro. E você lendo a história dele, ele chegou a desejar comer comida de porco. Ele cuidava dos porcos. E lá, quando ele chegou no fundo do fundo, ele lembrou, ele caiu em si. Ele lembrou do pai. É muito importante nessa noite você entender que Deus não é contra você. Deus, ele não quer te machucar. Deus nunca vai te machucar. Deus é por você. Tudo que ele precisa é que você pare de ficar lutando do seu jeito, que você caia em si e diga: Deus, eu não sei fazer. Deus, eu não sei nada. Mas eu sei que o Senhor sabe. Eu quero aprender. Deus, eu não quero mais fazer do meu jeito, eu não sei fazer. Mas eu sei que o Senhor sabe. Me ajuda. Faz por mim, Pai. Você precisa conhecer o coração de Deus para você. Para você sair de qualquer enfermidade, de qualquer fracasso financeiro. Saber que Deus está com você. Ele só está esperando você sinalizar para ele, como filho pródigo. Caiu em si e fez a melhor escolha. Ele decidiu voltar para casa. Eu fico imaginando, Deus sabia que ele iria voltar para casa. Sim, sabia. E olha a reação de Deus. Quer ver? Pega comigo Lucas 15. Vamos pegar do versículo 17. Mas o versículo 20 é o versículo que você vai grifar na tua Bíblia nessa noite. Deus sabe quem da sua parentela vai se converter, sim, Ele sabe.
Foi ele que escolheu? Não. Deus escolheu que todo mundo seja convertido. Deus salvou o mundo inteiro. O bebezinho que está nascendo, Deus já providenciou salvação para ele. Em falar em bebês, a Cici já é avó pela segunda vez. O nome é uma menina. A primeira é Olivia. A segunda é o nome italiano, é Giulia, eu acho que é Giulia. Então vamos agradecer a Deus que a Giulia e a Olivia precocemente nasçam de novo. O mais rápido possível, aceitem a Cristo. Como nós desejamos isso para todos os nossos netos, nós queremos que todos nasçam de novo o mais rápido possível e saiam da morte para a vida. Então Deus não é uma religião. Nunca será uma religião. Deus é família. E Ele é um bom pai para nós. Então, quando você olha a história aqui do filho pródigo, você começa a pensar quantas mensagens tem essa história. Nós somos o filho pródigo aqui da história. Nós voltamos para casa, nascemos de novo. Você não é o filho mais velho. Você é o filho pródigo, eu sou o filho pródigo. Eu não quero ser o filho mais velho. Olha só, vamos lá. Lucas 15, 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Olha o que a fé faz. Ela te levanta, ela faz você dar passos, você sai daquele lugar. Ele não ficou só pensando, meu pai trata melhor os trabalhadores, eu fico aqui comendo, passando fome. Ele fica pensando o quanto Deus é bom, o quanto o pai dele é maravilhoso, mas ele tomou uma atitude, ele voltou para casa, ele se levantou. Então a fé tem um comportamento. A fé faz você ter um comportamento. Ele olhava, ele sabia que o pai tratava muito bem os trabalhadores. Então ele não teve medo. Naquele momento que ele caiu em si, ele disse: eu vou voltar para casa. Ele se levantou e começou a dar passos. Você tem que fazer a mesma coisa. Deus é o Deus que me sara. Sim, dê passos. Pai, eu te louvo, tu és o Senhor que me sara. Eu lembro da história do Bernardo. O Bernardo, ele está no céu, o irmão Bernardo. E há uns anos, ele foi acometido por um câncer de intestino. E ele estava, era uma época era no feriado, e os filhos, né? Ele nunca teve filho, ele era solteiro, mas ele cuidava de filhos de um amigo. E estavam todo mundo, a Glória, esqueci o nome do marido da Glória, foram todo mundo para a praia, eu acho. E ele ficou sozinho, o Bernardo. E ele não estava bem. Só que ele começou a ler umas cartas que as pessoas mandavam para ele. E uma das cartas perguntou para ele: Bernardo, você pode me explicar Isaías 53? Isaías 53 está escrito que verdadeiramente Cristo levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. A hora que ele leu, olha a diferença, aquilo caiu como... Ele sabia de cor esse versículo, todo mundo não sabe de cor esse versículo. Mas a hora que o Bernardo leu aquele versículo, caiu no espírito dele como um fogo aquele versículo. E ele levantou, ele disse: não, eu sou sarado, e quem é sarado não vai ficar aqui nessa cama. E ele começou, levantava e ele não sentia bem e voltava para a cama. E quando o filho chegou no final de semana, na segunda-feira eu acho, viu o Bernardo naquele estado, porque ele estava já mal cheiroso. O quarto impregnado com aquele cheiro de podridão. Não, você vai para o hospital agora, Bernardo? Ele disse: não, eu não vou. Me leva para o escritório. Eu vou trabalhar. E aí
Levou, mesmo a contragosto, levou o Bernardo para o escritório. Ele acabou de sentar na cadeira, não ficou nem 5 minutos, estava morrendo de dor, chamou de novo o Eduardo. Chamou o Eduardo, lembramos, ô glória. Chamou o Eduardo e, Eduardo, me leva para o quarto. Eduardo levou. Chegou no quarto, ele sentiu melhor, me leva para o escritório. Então, o dia inteiro ficou o Eduardo, grande Eduardo, né? Do escritório para o quarto, do quarto para o escritório, só que naquele dia algo tremendo aconteceu. O cheiro desapareceu. Não tinha mais aquele cheiro horrível no quarto dele. 10 dias depois, o Bernardo estava correndo, curado. Dia após dia, ele foi se levantando. Ele foi, sentava e voltava, até que ele sentou na cadeira e não voltou mais, trabalhou o dia inteiro. São passos. Fé, ela tem ela fala, fé, ela faz você agir. A fé age. Não é uma fé que você pensa, eu tenho fé. Fé pensante, não existe. A fé, ela tem uma ação de acordo com a palavra. O filho pródigo se levantou, falou, eu vou voltar para casa e meu pai vai me receber bem. E olha só, versículo 20, levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. De longe, Deus sabe que você vai se levantar. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o começo e o fim de todas as coisas. Ele sabe exatamente quantas pessoas estão nascendo hoje, quantas vão fazer a escolha por Ele no futuro e quantas vão continuar ainda no caminho da morte. Ele já sabe. Ele escolheu que essas pessoas, algumas fossem para o céu e outras fossem para o inferno? Não, ele escolheu que todos fossem salvos. Ele enviou Jesus para todas as nações da terra. Mas quem vai ouvir e aceitar a pregação? Deus deu o presente e chamou todos nós para pegarmos o presente. Mas quem se levantou e veio pegar o presente? Aí está a questão. Deus escolheu você, Ele pediu você em casamento, mas você aceitou? Uma porção de jovens podem ser pedidas em casamento nesse exato momento, mas quantas vão aceitar o pedido de casamento? Assim é Deus. Ele enviou um convite para a terra, um pedido de casamento por meio de Cristo. Um dia eu aceitei, você aceitou. E nós temos que entender que isso transformou a nossa vida. Você se levantou e você disse, eu não quero mais ser da família de Adão, eu quero ser da família de Deus. Não é uma religião que vai mudar, ou me mudou. O que me mudou foi o novo nascimento. E aqui olha só, o pai, o que Deus fez? O avistou, se compadeceu dele, correu, abraçou e beijou. O pai condenou? Não, Deus não te condena. Deus já sabe o final do mundo, o mundo já foi julgado. Deus sabe o final de Satanás, o lago de fogo. Deus desejou isso para Lúcifer, porque Deus criou Lúcifer. Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer. Foi a soberba no coração, a arrogância do coração de Lúcifer que fez com que ele caísse e se transformasse em Satanás, o adversário de Deus. Então você tem que começar a pensar que a eternidade é real. O filho pródigo existiu. Você pode escolher vida ou morte. Você vai gastar a sua vida toda só pensando nas coisas da terra? Tudo vai passar na terra. Pensa comigo. Casamento é para sempre? É para a eternidade? Não. Não é para a eternidade. Lá não tem ninguém. Lá não vai ser seu marido ou a minha esposa. Família terrena é para sempre? Não. Vai terminar um dia, mas família de Deus é eterna.
Será que você vai usar essa mesma roupa eternamente? Não. Carro na eternidade vai ter? Não. A sua profissão? Eu gastei a minha vida inteira na minha profissão. Sim, e que resultou na eternidade isso para você? Nada, zero. Você construiu tesouros na terra e no céu? Vazio? E lá é eterno. Aqui é passageiro. Você ter só $1 no bolso hoje, tudo bem. É temporário, não é para sempre? Amanhã você pode ter $2. Mas é a eternidade. Comece a pensar diferente. O filho pródigo voltou para casa. E olha o que o pai fez. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa qualquer roupa, a melhor roupa. A melhor roupa para você é a roupa da salvação. Vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Dê um anel de autoridade. É meu filho, tem um anel. Pensa, você tem a autoridade no mundo espiritual contra demônios, contra enfermidades. Você tem uma autoridade, começa a se ver dessa maneira. Você pode vencer todas as coisas, porque Cristo te fez mais que vencedor ou vencedora. E olha o que ele diz aqui. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. A festa no céu quando o pecador se arrepende. A festa no céu, a Bíblia só conta em um lugar e fala em outros lugares também sobre a alegria da salvação. Mas diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Não fala que a festa no céu quando há um casamento aqui na terra, quando alguém passa de ano, compra um carro novo, ou nasce uma porção de bebês. Não, a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, olha as dicas que Deus está dando para nós, que Jesus está dando para você e para mim, para você não colocar o teu coração nas coisas passageiras. Para você colocar o teu coração naquilo que é eterno, aquilo que nunca vai passar. E olha só como Deus também pega Lucas 19. Olha a história também de uma pessoa que Deus sabia que iria se arrepender. Por isso ele disse, eu vou entrar na tua casa hoje. É a história de Zaqueu. Lucas 19, versículo 9. Lucas 19, versículo 9. Eu quero que você entenda que Deus sabe das tuas escolhas. Deus sabe o fim da minha vida nessa terra. Ele sabe. O dia que eu vou partir, Ele já sabe. Ele escolheu aquele dia? Não. Por algum motivo eu vou partir naquele dia. Mas eu serei recebida no céu. Então você tem que entender que você precisa estar sempre preparado com seu coração, confiando no Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é o Senhor. Ele tem planejamentos e um futuro maravilhoso para você e para mim, um futuro glorioso para você. Deus não quer o seu mal. Nessa noite, Deus não está planejando o seu mal. Qual é o planejamento de Deus para você? Vitória. Deus sabe como te tirar de qualquer dívida. Deus sabe como fazer você sair de qualquer embaraço, qualquer relacionamento errado, abusivo, qualquer coisa, Deus sabe, Ele tem um caminho. Mas você está disposto, está disposta a sentar e passar tempo com o Espírito Santo para ouvir? Você está disposta a passar tempo orando em línguas, se edificando, para ter sabedoria, para tomar decisões,
para descobrir qual é a vontade de Deus para você naquele momento? Se você não conhece o coração de Deus, não passa tempo com o Pai, não lê a palavra, como que você vai saber a vontade dele? Você vai achar que sabe, mas você passa tempo ouvindo a palavra, lendo a palavra, orando no Espírito, se aquietando. Se você não se interessa por isso, você nunca vai descobrir a vontade de Deus. Olha Lucas 19, 9. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu de qualquer jeito? Não, com alegria. Aqui é um outro segredo. Jesus é a palavra. Você recebe a palavra com alegria no seu coração. Você aceita a palavra no seu coração. Nós temos que aceitar a palavra de Deus com alegria. Porque Deus fala as coisas para você, não é porque Ele quer o seu mal, Ele quer o seu bem. Ele fala: filha, não trate assim seu marido dessa maneira tão ríspida. Não seja grosseira. Filho, não seja grosseiro. Fale de uma outra maneira. Todo mundo sabe quando fala de uma maneira grosseira com o outro. Todo mundo sabe que está falando de maneira errada. E nós temos que nos arrepender e voltar a falar de uma outra maneira. Nós sabemos como quando queremos tirar vantagem das coisas. Você pode estar tentando enganar o outro, falando: é tão lindo, porque você tem interesse. Que ele escolher aquilo para você pegar o outro. Pega esse daí, esse está maravilhoso para você, porque eu quero esse. Então você encoraja o outro a pegar aquilo que você não quer. Ficou tão lindo para você essa blusa, porque você tem interesse em pegar a outra blusa. E você sabe disso, todo mundo sabe. Então nós temos que ter um coração sincero para com o outro. Isso é um treinamento. Você tem que ser treinado e treinada todo dia para que a sua nova natureza prevaleça, a verdade prevaleça no seu coração. E olha só, ele recebeu com alegria. Versículo 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Você acha que Jesus sabia que Zaqueu estava lá em cima, faminto, querendo vê-lo passar? E foi a fome de Zaqueu, por Jesus, pela verdade, que fez com que Jesus entrasse na casa dele aquele dia. Então, do futuro, Deus enxergou Zaqueu. Zaqueu é real. Zaqueu está no céu. Pensa, um ladrão, ele era acostumado a roubar. Vou devolver 4 vezes mais? Esse se arrependeu. Muito. Houve um verdadeiro arrependimento. Você não gosta nem de dar metade, quanto mais 4 vezes mais. Pode falar de repartir, você fala: então metade? Metade é muito. 4 vezes mais. Porque Zaqueu enxergou o eterno. Aquilo já não tinha mais valor para ele, aquilo que era passageiro, toda aquela riqueza que ele tinha era passageira. Ele encontrou a pérola de maior valor. Então nós temos que começar a pensar que a nossa vida não está aqui. Nossa vida não é daqui. Nós nascemos de novo. Nós temos que alimentar o nosso homem interior, lendo a palavra, orando no Espírito Santo. Tudo isso não é para mudar Deus. Deus é imutável. Quem que vai mudar? Eu vou mudar, você vai mudar. Pega Apocalipse, olha só o que está escrito aqui. Apocalipse 21. Pega o versículo 1. De Apocalipse 21, né, Lila? O seu Dimas está atento, fique atento, seu Dimas, segura firme na cadeira.
Vamos decolar para o céu, aleluia. Novo céu, nova terra. Oh, glória! Nós temos que ter em mente que tudo que você está vendo vai passar um dia. Então não dê valor àquilo que não tem valor. O que tem valor para Deus? Pessoas, vidas têm valor. Deus quer salvar pessoas. Ele conta com você e comigo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então você também tem que ficar atento à sua alma. Você tem que olhar seu coração, examinar seu coração. No que você está crendo hoje? Onde está a sua confiança hoje? Está confiando mais em homens ou confiando no Senhor Todo-Poderoso? Você está acreditando que Ele tem poder para fazer infinitamente mais ou não? A sua confiança está no remédio? Ou a sua confiança está no Senhor? Não é que você não deva tomar remédios, não é isso. Mas a sua confiança tem que estar no Senhor. É um caminho. Nós temos que dar passos, e passos seguros. Você acha que Davi derrotou Golias da noite para o dia, assim, chegou na frente? Ele teve um treinamento. Qual treinamento? Quando ele passava tempo com as ovelhas, e vinham os lobos destruírem as ovelhas, ele defendia e via como que Deus o ajudava. Como Deus dava a ele força e sabedoria para proteger as ovelhas. Dos ursos, dos leões. Você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram entrar na fornalha ardente porque achavam bonito? Não, eles tinham uma convicção. Eles pensavam, não importa, eu sei que existe um novo céu, uma nova terra para mim, eu sei que eu não sou daqui. Eu sei que tudo isso passa e eu vou dar um bom testemunho, não vou me dobrar diante do rei. Pode colocar na fornalha, eu não vou retroceder. É a mesma coisa. É você entender que é a oração de Abacuque, que eu acho maravilhosa, mesmo que eu não veja nada. Eu continuo te adorando, eu não vou mudar de ideia, Deus. Eu te amo, eu te escolhi. Mesmo que eu não veja dando fruto em nada, mesmo que eu esteja andando de bicicleta, eu vou continuar te adorando. Mesmo que eu esteja morando nessa casa de terra batida, o piso, não importa. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei que isso é passageiro. Eu sei que existe um novo céu, uma nova terra para mim. Você tem que começar a pensar que não é um conto, é Deus mostrando para você que tudo nesse mundo vai passar. E passa rápido, mas que existe uma eternidade te aguardando. E que você tem que se firmar nessa verdade para ajudar que outros estejam indo com você para a eternidade. Que as pessoas estejam lendo em você o verdadeiro evangelho. Você vive o evangelho diante das pessoas. Se alguém tem que perder, perca você. Lembra o que Jesus disse? Anda mais uma milha. Ah, mas Deus é difícil. Ande mais uma milha. Comigo, Rita, você salta a muralha. Eu sou a tua força. Não é você a sua força. Eu sou a tua força. Eu dou para você a direção. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Mas faça o que é certo, Rita. Faça o correto. Então você tem que fazer o que é certo, segundo a palavra de Deus. Não aquilo que você acha que é certo. Aquilo que Deus diz que é certo. Olha só, vamos para Apocalipse 21, versículo 1. Olha, João, vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão
povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu conheço tudo. Então você está com aquele que sabe tudo. Aquele que pode mudar todo um contexto para você. Aquele que diz para você: olha, você está andando no deserto, eu faço surgir fontes no deserto. Eu crio fontes no deserto. Lembra do povo de Israel fugindo de Faraó? Saindo do Egito? Deus abriu o Mar Vermelho. Faraó tentou alcançá-los, mas Deus travou as rodas dos carros de Faraó. E eles morreram todos afogados. Mas Israel passou a pé enxuto. De dia tinha uma nuvem que cobria, eles não tinham, era como se fosse um grande guarda-chuva, para eles não passarem calor. De noite, tochas de fogo acesas, para eles não ficarem no escuro. Isso foi real. Aconteceu. Não é uma brincadeira, não é uma mentira, aconteceu. E o mesmo Deus que agia no passado age hoje. O mesmo Deus que fez no passado faz hoje, fará amanhã. Comece a entender que você está com o melhor, Deus é teu Pai. Então pensa, aquele que está com você é o abençoador. Então ele quer abençoar as pessoas. Ele vai abençoar de que jeito? Usando você. Não tem outro jeito. Então ele fala: pega o seu dinheirinho, está no seu bolsinho, dê para ela, compre para ela. É você. Ele é o abençoador, ele mora em você. E ele quer abençoar as pessoas. Então aprenda a fazer sempre o seu melhor para as pessoas. Não trate as pessoas de qualquer jeito. Do mesmo jeito que eu gostaria de ser tratado, eu tenho que tratar o outro. Isso é uma regra maravilhosa, é um mandamento de Deus. Faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Você gostaria que você fosse tratada de qualquer jeito quando você fosse na casa da tua sogra? Então trate ela bem quando ela vai na sua casa. Trate teus irmãos bem, dê o seu melhor, coloca a mesa, coloca o seu melhor bolo, coloca café. Faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Se você for visitar a Alessandra, ela faz um bolo maravilhoso de milho. É concorrente feroz da Fran, e as duas estão páreo a páreo. Então comece a entender que Deus quer que você haja com as pessoas com um coração grato, um coração bom, ajudando as pessoas a conhecerem um Deus maravilhoso, um Deus fiel. E aqui tem uma frase, no versículo 6, disse-me ainda: tudo está feito. Então nessa noite pensa comigo. Fecha teus olhos. Deixa o outro. Começa a pensar nessa frase: tudo está feito. Tudo está feito, tudo está feito. Tudo já está resolvido, já está resolvido. Eu não tenho que ficar preocupado nem preocupada, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não fique ansioso, meu filho. Perdoa, abençoa, faça o que você foi ensinado pelo Espírito de Deus a fazer.
a exercitar bondade, exercitar misericórdia. Se depender de você, tenha paz com as pessoas. Depende de você, tenha paz. Tenha paz. Comece a entender que quando você está agindo nessa fala de Deus, tudo já está feito, Rita. Eu já salvei, eu já curei, eu já libertei. Eu sou o provedor. Eu cuido de todas as coisas. Eu sou a fonte da riqueza. Eu sou o dono do ouro e da prata. Tudo já foi feito na cruz de Cristo. Eu tenho uma resposta para você. Ele é o Senhor que tem a resposta para você. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus querido. O Senhor tem a resposta para mim. O Senhor tem a resposta para mim. O Senhor é a minha resposta. Tudo já está feito. Tudo já foi resolvido pela cruz de Cristo. O Senhor esmagou todas as enfermidades. O Senhor curou, o Senhor libertou. Nós te louvamos, Pai, não estamos sozinhas. Temos o Espírito Santo conosco nessa noite. Ele é aquele que tem poder para curar. Nessa noite te agradecemos, Pai, pela manifestação de cura na nossa mente. A nossa mente é curada. A nossa mente é sarada. A nossa mente é curada. Toda perturbação vai embora. Toda perturbação vai embora. Todo peso vai embora essa noite. Tu és o Senhor que sara. Tu és o Senhor que cura. Tu és o libertador, o provedor. Obrigada, Pai, por essa noite fantástica. Noite abençoada, noite maravilhosa, Pai. O Teu Espírito Santo está aqui conosco, curando, sarando. Ele está agindo pela internet, aonde você está, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo está aí com você, te curando, te libertando, te dando paz, entendimento, palavra de revelação, dizendo para você, tudo já está feito, perdoa, tudo já está feito, tudo já está resolvido. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite doce, noite maravilhosa, noite poderosa. O nosso coração tem muita gratidão, muito contentamento. O Senhor é a força dos nossos braços. É o Senhor que firma os nossos pés sobre a rocha. É o Senhor que coloca dentro de nós um canto de vitória. Nós somos como o filho pródigo, Pai. Um dia nos levantamos e saímos da morte para a vida. Nós demos passos, saímos da morte para a vida por meio de Jesus Cristo. Que nessa noite, Pai, muitos que estão me ouvindo se levantem do lugar que estão e comecem a dar passos de fé em direção à verdade do Teu Evangelho que cura, que liberta, que provê tudo, que perdoa, que abençoa. Muito obrigada, Pai querido, por essa noite tão doce, tão maravilhosa, aonde toda a nossa casa, toda a nossa parentela foi envolvida. A nossa casa é salva, os nossos entes queridos são salvos, os nomes escritos no livro da vida, Pai. Envia anjos mensageiros nessa noite, indo a todos os lugares, Pai, transformando, mudando, libertando, curando, ajudando, ministrando, Senhor, para toda a nossa parentela. Nós te agradecemos. Nós chegamos à nossa casa em paz, sem medo, sem temor, porque aquele que está conosco é poderoso para fazer infinitamente mais. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai, cantai, cantai ao Senhor. É Ele quem fez e faz maravilhas, é Ele quem fez,
que faz e fará maravilhas, é Ele quem fez, que faz e fará maravilhas, cantai, cantai, cantai ao Senhor. Amém? Aleluia. Eu quero falar com quem está aqui na internet agora comigo. Nós teremos aquela conferência online do Pastor Alan, que vai do dia 29 de setembro ao dia 5 de outubro. É uma semana inteirinha de conferência online. E vocês podem se inscrever gratuitamente, é só digitar alan.org.br. Além de você entrar no site novo do Alan, no Brasil, é um site maravilhoso, todo feito para os brasileiros, é alan.org.br. Lá você vai ver a informação sobre a conferência online, é só você clicar, você vai preencher um questionário bem curto, bem rápido, e é muito simples, no dia você entra na página, digitando o e-mail que você cadastrou e pronto, você participa da conferência online. Nós vamos estar também transmitindo no canal do Ministério, mas é muito importante você fazer a sua inscrição. Por quê? Porque você passa a receber cartas mensais de encorajamento. E é muito legal. Então, você pode entrar no site novo do Alan, no Brasil, alan.org.br, e ali tem todas as informações para você. Amém? Então, tenha uma noite abençoadíssima em Cristo.